Olá pessoal, eu me chamo Ronaldo e sou aqui do canal da Kombi Charmosa com X e hoje vou estar fazendo um videozinho aqui dando maiores detalhes a respeito do módulo da cozinha que eu confeccionei para minha Kombinha. A intenção desse canal é incentivar aquelas pessoas de baixa renda, assim como eu, que tem a intenção de construir um veículo recreativo para viajar e curtir um pouquinho mais a vida, sem muito custo, né? Mas com responsabilidade, com segurança, dentro de tudo aquilo que nós precisamos para um veículo de recreação. Bom, hoje eu vou estar fazendo a demonstração aqui desse meu móvel de cozinha. É o móvel módulo, né? Vou começar aqui abrindo a tampa. Ele tem um trinco que vai aqui na lateral da Kombi, para isso aqui ficar bem firme, né? Aqui a minha bica com o meu filtro, ela é articulável. Então eu tenho aqui a torneira, ela é presa aqui atrás por dois trincos, ainda que às vezes eu só use um, né? Eu tenho aqui um fogareiro de duas bocas. Hoje eu percebo que se eu tivesse um com uma boca só para duas pessoas e para viagens curtas, seria o suficiente. E esse móvel poderia ser um pouquinho mais fino. Ele tem 60 de largura, mas ele poderia ser um pouquinho mais fino. Ele poderia ter bem menos, ele poderia ter menos 15 centímetros, se eu tivesse feito com um fogalzinho de uma boca só. Mas vamos lá. Se a necessidade for cozinhar mesmo na estrada, é bom que tenha assim, um fogão de duas bocas. Então vamos lá, vou fazer a abertura dos compartimentos. Eu fiz ele assim, é um móvel resistente, todo feito em compensado de 15 milímetros, né, para ficar bem forte. Já tem um vídeo da montagem dele no início, ainda sem estar totalmente acabado. Então ele tem dois trincos aqui por fora e por dentro tem mais dois trincos iguais que eu coloquei, para ficar bem firme o fechamento. Pessoal, ficou um móvel bastante espaçoso, não só para a água e para o gás, mas também tem um espaço aqui em cima para colocar os temperos, leite, café, óleo, bastante coisas aqui. Um frasco com talheres, né? Foi um trabalho totalmente artesanal de uma pessoa que nunca tinha tido contato com marcenaria ou carpintaria, mas que mesmo assim tem muita habilidade manual, então eu acabei fazendo e ficou assim. Ó, vou tirando todo o material daqui de dentro. Se vocês puderem depois, assistindo esse vídeo, deixar o seu like, se inscreverem no canal para incentivarem o serviço, o trabalho, eu agradeço. Bom, vamos lá. Muita coisa, mas cabe muita coisa aqui dentro. O espaço parece pequeno, mas quando vê, é muita coisinha. Aqui são os talheres. Bom, então eu fiz assim, a princípio, para fazer o fechamento do móvel, eu tinha que fazer um compartimento aqui na frente que não impedisse a retirada e a colocação do botijão de gás, né, e de outras coisas. Então na parte traseira aqui, eu fiz uma peça com duas tramelinhas, com dois trincos, que vai segurando toda a estrutura final. Aqui na lateral também, eu poderia ter colocado esses trinquinhos aqui por baixo, poderia ter colocado por baixo também. Mas aí na ocasião eu não pensei nisso, depois que já estava pronto, é que eu vim raciocinar. Mas ficaram por cima e não atrapalham em nada. Ó, isso aqui também sai. Já abrindo um bom espaço, né, para todo o material que fica aqui embaixo. A segunda prateleira também sai. E eu tenho aqui todo o mecanismo
de funcionamento, tanto do gás quanto da água. Aqui uma bombinha, limpador de para-brisa. Recentemente eu coloquei o último apetrecho que faltava, que era uma pequena válvula de retenção para água e combustível, lá dentro do pescador do galão, para que a bombinha possa ser utilizada sempre que for ligada, né? Lá eu tenho um compartimento de respiro, lá no fundo do galão. Esse daqui é um respiro, para poder entrar oxigênio quando a bomba estiver ligada puxando a água. Aqui eu tenho uma entrada de água, porque esse galão é fixo, esse galão azul de 30 litros é fixo. Então eu faço o abastecimento dele por aqui. Só que ele pode ser retirado também. Se eu quiser retirar para limpar, como de vez em quando faço, tiro, coloco água, né, dou uma chacoalhada e limpo, pode ser retirado também. Ali atrás eu fiz um outro respiro, mas já não é para água. Aquilo ali é para entrada de oxigênio por causa do gás. Eu tenho alguns buracos aqui nessa parede do fundo, né, para que haja uma ventilação do gás, assim como na porta. Nas duas portas eu tenho um buraco embaixo e outro em cima, para que haja uma ventilação. Até porque o ar, né, o GLP, faz com que o gás desça, ao invés de subir, ele desce. Então, se houver algum vazamento, que é coisa muito difícil de acontecer, a pessoa com buracos, né, com saída de ar, dá para você sentir o cheiro. Alguns combeiros, viajantes, donos de motorhome, fazem uma grelhazinha, uma portinha. Uns fazem um buraco para baixo, né, já que o gás desce, eles fazem um buraco para baixo. Eu decidi fazer assim, e posteriormente eu vou estar colocando aqui do lado da pia, lá atrás, né, só não coloquei ainda por questão de verba, vou colocar um detector de gás GLP movido a pilha. Eu utilizarei pilhas recarregáveis, são 3 pilhas, e aí quando eu não estiver viajando, eu tiro as pilhas e guardo, né, deixo carregando e guardo para utilizar no decorrer da viagem. Mas eu vou colocar aqui também um detector de gás GLP, por questão de segurança, apesar que a estrutura está bem feita. Bom, pessoal, aqui eu tenho o galão de água servida, é um galão de 10 litros, eu vou medindo a quantidade de uso. A cada 5 pias de água cheias, eu sei que eu tenho que trocar, tirar esse galão e jogar água fora. Aqui eu tenho um galão de 20, um galão de emergência para reabastecimento. Quando eu decido utilizar esse galão cheio de água, por estar indo para algum lugar em que tenha falta de água, eu retiro ele daqui muitas vezes e coloco dentro do banheiro, para poder balancear melhor o peso. Mas geralmente esse galão aqui vai vazio aqui dentro. Ele é só para eu levar até algum local e reabastecer. Se não tiver como encher com mangueira, porque eu tenho também a mangueira, que fica atrás do banco, lá da cabine da Kombi, mas se não tiver como conectar mangueira, eu levo esse galão, coloco ali na entrada de abastecimento um funil de plástico grande e faço o abastecimento com uma mangueirinha pequena. Coloco esse galão em cima da pia aqui e abasteço esse galão de 30, bem como os outros 2 galões de 20 que são para o banho. Bem, então a estrutura ficou assim. Na parte do bujão de gás, é um móvel feito, né, com compensado de 15 milímetros, ele é todo aparafusado, as madeiras são aparafusadas, né, tá? E aí, além de ser aparafusados, ainda coloquei as cantoneiras, fazendo a fixação, o reforço, né? Aqui vão os 2 parafusos que atravessam o móvel, fazendo a fixação dele no chão e na estrutura da Kombi, da longarina e das travessas da Kombi. Eu tenho aqui uma espécie de um Santo Antônio, que é um recurso utilizado para prender o botijão de gás. Os caminhoneiros usam muito, mas é um Santo Antônio redondo que eles fazem. Eu fiz o Santo Antônio quadrado para fixar a parte de baixo do botijão de gás dentro do armário, e também fiz um outro Santo Antônio aqui, bem firme, com bastante cantoneiras e também é parafusado para segurar por baixo o galão de 30 litros de água, que vai aqui. Então nenhum dos dois se movimenta nem 1 milímetro. Se balançar, sacode o carro todo. Aqui eu tenho fixação, lá atrás fixação, aqui outra fixação, aqui outra fixação para segurar o galão de 20 quando eu decido partir com ele cheio. Aqui outra fixação. O único que não precisa amarrar muito é o galão de 10, porque na maioria das vezes ele vai vazio.
É um galão da água servida, então volta e meia eu estou esvaziando ele. Então não preciso colocá-lo amarrado aqui, muito amarrado. Mas o botijão de gás está bem preso. E o galão de 30 também, que sempre vai cheio, bem preso. Bom, aqui o fogão a maior parte já sabe como se usa, né? Você abre aqui o registro do fogão, vai utilizando ele. Quando tiver quase acabando de cozinhar, ou fritar, ou fazer o que quer que seja, a pessoa vem aqui, fecha esse registro e vai utilizando apenas o gás da mangueira. Uma mangueira bem comprida, né, de modo que eu possa tirar o fogão e colocar na prateleira externa. E só esse gás aqui da mangueira fica ainda uns 10 minutos. O fogão fica uns 10 minutos ainda em funcionamento. Então tá aqui, pessoal, foi assim que eu fiz. Sugestões. Se eu tivesse que refazer esse móvel, com certeza eu faria um pouco mais fino. Eu colocaria apenas o galão de 10 aqui dentro, para fazer o recolhimento da água, e eu faria ele um pouquinho mais fino, uns 10 centímetros mais fino. E assim eu iria economizar um pouquinho de espaço. Mas do jeito que está muito bom, não atrapalha em nada a utilização da Kombi. O espaço de tráfego aqui dentro continua sendo muito bom, com o extensor fechado da cama, com o extensor da cama aberto, também se consegue se movimentar muito bem aqui dentro. Mas eu faria ele um pouquinho mais fino. Com isso também eu perderia espaço aqui das prateleiras, né? Não teria muita capacidade de água, mas assim ficou muito bom. 30 litros de água para 2 pessoas utilizando a pia, já saindo de casa com umas garrafas de água filtrada também dentro da geladeira 12 volts. Minha geladeirinha fica ali naquele espaço. 30 litros de água dá para uns 3 ou 4 dias, tranquilamente. Cozinhando, só para cozinhar e pegar uma água filtrada para reabastecer as garrafas de água da geladeira. Só para isso. Lavar a louça, uma loucinha, cozinhar, reabastecer. 30 litros aqui dá para uns 3 ou 4 dias, tranquilamente, sem precisar reabastecer. Então a capacidade ficou muito boa, perfeitamente boa. Aqui eu fiz uma conexão na saída da pia. Ao invés de colocar aquele sifão sanfonado, eu ia ficar com pouco espaço aqui para o botijão de gás. Então eu busquei um recurso, peguei uma mangueira dessas de máquina de lavar roupa. Ela tem uma peça de borracha aqui que faz a conexão com a mangueira, bem flexível. Coloquei na saída aqui da pia e prendi uma abraçadeira para fazer a fixação, de modo que eu ganhei espaço para colocar e retirar o botijão de gás, né? E ficou assim, pessoal.